Você está desabafando com a IA e ela responde exatamente o que você quer ouvir. E isso pode ser um grande problema, mas calma aí que a IA não é exatamente uma coisa ruim. Na verdade, é o conforto que ela traz pra gente que pode estar mantendo a tua vida estagnada exatamente num lugar que você não gostaria de estar. No vídeo de hoje eu quero te falar o que você ainda não ouviu sobre isso. Não é sobre o que é certo ou errado fazer com a IA. É sobre o que acontece conosco quando nós interagimos com a IA para desabafar. Eu sou a Cris, sou psicóloga especialista da terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia para a Vida. Antes da gente aprofundar nesse tema, vamos relembrar um pouquinho como tudo isso começou. Lá em 2022, quando o ChatGPT foi lançado, a gente começou a usar para várias atividades do dia a dia, até que começamos a desabafar com ele. E aí começamos a perceber que ele estava ali disponível 24 horas por dia, não nos julgava, falava o que a gente queria ouvir, dava ótimos insights. E aí então isso começou a virar parte da nossa rotina e até começamos a substituir terapia com a IA, uma conversa com uma amiga, com a IA. E por quê? E aí eu penso em 3 razões do porquê isso começou a acontecer e eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que falar ficou mais fácil do que escutar. Hoje em dia, muita gente gosta de falar, poucas pessoas gostam de escutar. E o ChatGPT cumpriu muito bem essa função de nos escutar a qualquer hora do dia, sem nos interromper, sem dar a opinião dele, e ficou muito fácil isso. A segunda coisa é a disponibilidade. Isso é um valor emocional muito importante para a gente nas nossas relações sociais. E aí o ChatGPT estava sempre ali. Essa sensação de que tem sempre alguém aqui traz uma segurança emocional para a gente muito grande, para a gente lidar com os nossos conflitos pessoais. E a terceira, e talvez a mais importante, é que com a IA você tem um controle total na conversa. Você decide o ritmo da conversa, você decide o assunto, você decide o tom, quando começa, quando termina. Quando você não quer mais conversar, simplesmente você fecha aquela aba do computador e retoma quando você simplesmente decide que é o momento ideal. E nas relações humanas, obviamente que não é assim. E tudo isso que eu falei parece até uma grande vantagem e por um tempo pode até ser, mas na verdade é que você está se enganando. E tudo isso que eu falei pode até parecer uma grande vantagem, mas a verdade é que você pode estar se enganando. Você já parou para pensar como a IA realmente funciona? Eu não vou te enrolar aqui com termos técnicos, eu conversei com alguns especialistas, mas eu vou direto ao ponto. A IA de linguagem, ela funciona pela via da probabilidade. Ela foi criada para prever qual palavra vem antes, qual palavra vem depois. Ela foi criada para resolver problemas específicos, problemas que vão envolver lógica e vai usar um repertório para isso. De bilhões de textos que ela leu, ela vai tirar dali palavras que têm mais probabilidade de dar certo para sua resposta, por exemplo. Então toda aquela sofisticação que você vê ali, a fluência dela, a forma como ela usa as palavras, até uma certa empatia, não é uma pessoa se comunicando com você. Ela foi construída para trazer palavras que fossem mais prováveis para aquele momento. Ela não foi criada para te entender como pessoa, ela foi criada para te dar uma resposta mais provável. E existe uma grande diferença entre a resposta mais provável e a resposta verdadeira que você realmente precisa naquele momento no seu contexto de vida. Por exemplo, quando você escreve para a IA que você está se sentindo muito sobrecarregada ultimamente, e aí ela responde: eu entendo quanto isso é difícil para você. E não é que essa frase é uma verdade, ela não entende exatamente o que você está sentindo, mas é probabilidade. Dentro de bilhões de textos que ela já leu, ela vai pegar essa resposta que para ela é a mais provável que seja certa para você ouvir naquele momento. Ela não entende o que a gente sente simplesmente porque ela nunca sentiu ansiedade, nunca sentiu a dor de ficar travado numa decisão ou de acordar de madrugada com aquela sensação de que tem alguma coisa de errado e você não sabe exatamente por quê. Esse tipo de coisa ela não sente, por isso não pode ter uma empatia real. Empatia não é só você dar uma resposta adequada para aquela situação de dor. Empatia é sentir com. E isso a IA nunca vai conseguir fazer. Quero te mostrar na prática agora como que funciona o desabafo com a IA. Eu vou abrir o Claude, que é uma IA que eu uso muito, e eu vou escrever aqui um desabafo qualquer e vamos ver o que ela vai responder. Ó, então você está vendo aqui o que ela responde, né? Uma resposta bem organizada, ela nomeou, né, o que eu estou sentindo, ela validou, ela trouxe algo que fez muito sentido, mas agora olha também o que não aconteceu aqui.
Ela não percebeu o meu tom, se eu estava mais ansiosa ou mais angustiada. Ela não me perguntou quando que isso começou ou o que aconteceu antes. Ela não vai me confrontar se eu estiver evitando alguma coisa. E o mais importante, ela respondeu o que eu escrevi. Apenas isso. Em terapia, essa dinâmica acontece de forma diferente. O psicólogo enxerga você como um todo, não só o que você está dizendo, mas também o que você não está dizendo. Ela permite que o silêncio aconteça. Ela entende aquilo que está acontecendo também porque ela conhece o teu contexto de vida. E ela está ali para te conduzir durante esse processo de forma empática e com um vínculo. E a IA não, ela só responde aquilo que você está escrevendo. E aí no meio disso tudo a gente encontra a armadilha do conforto. É isso que a IA acaba nos oferecendo. A gente fica muito confortável nessa dinâmica com ela. E isso pode ser uma grande trava na nossa vida. Naturalmente, o nosso cérebro ele vai procurar vias mais confortáveis para a gente. O problema é que mudança de comportamento real vai envolver um certo nível de desconforto. Enfrentar esse desconforto vai fazer parte de qualquer processo de mudança. Então, quando você conversa com a IA, você está no controle total do grau de desconforto que você quer enfrentar naquele momento. Então, se ela falar alguma coisa que te gerou algum desconforto, você simplesmente vai ignorar aquilo, vai fechar a aba do computador e vai embora. E aí você vai se acostumando a evitar aquilo que está gerando desconforto. Se ela fala alguma coisa ou se ela fala de alguma mudança de comportamento, você pode muito bem ignorar aquilo que ela está falando para ficar naquele estado mais confortável e você vai repetindo isso vira um padrão onde você entra nessa zona de conforto e você entende, isso é bom para mim, isso é assim que eu gosto de lidar com as minhas emoções, é assim que eu gosto de lidar com os desafios, com os meus conflitos, e você vai se fechando nesse padrão, nesse ciclo que se repete. Às vezes eu vejo as pessoas trazerem para o consultório uma ideia muito clara do problema que elas têm, por exemplo, né, de um padrão de comportamento, elas entendem, está organizado, muitas vezes a ideia central, até muitas vezes trazem do que o ChatGPT falou para elas, do que o Claude falou, e elas trazem aquilo muito bem organizado. Porém, elas não têm o que fazer com aquilo, elas não conseguem sair do lugar e gerar uma mudança concreta de comportamento. E aí que está a grande diferença. A IA até nos ajuda a compreender algumas coisas, mas ela não consegue nos conduzir no processo de mudança real. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de um vínculo. O terapeuta, naquele momento que você está na frente dele, ele está entendendo exatamente até que ponto a gente precisa aprofundar um pouco mais. O que você está evitando? Quais são os sentimentos que estão ali presentes e que você não está dizendo, mas está percebendo? Essas nuances da vida do ser humano, dos nossos sentimentos, a IA não consegue pegar. Nós precisamos de alguém para fazer isso junto com a gente nesse processo. Uma mudança concreta de comportamento, de vida, vai envolver ter uma outra pessoa, um vínculo de uma outra pessoa com segurança para nos acompanhar nesse processo. Mas calma, eu não estou aqui para dizer que a gente não deve usar a IA ou que ela é ruim, não é nada disso, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que ela não deve substituir um processo necessário para o nosso crescimento pessoal. A IA é uma ótima ferramenta, inclusive, ela tem ótimos recursos que nos ajudam em várias áreas da nossa vida, inclusive para a gente organizar alguns pensamentos, alguns sentimentos, ela pode sim ser útil, mas ela tem o seu próprio limite e reconhecer esse limite é fundamental para que você não substitua um processo que é necessário e não fique naquela zona de conforto que a IA oferece. O problema é exatamente esse, quando a gente usa a IA porque é mais fácil, porque a gente fica no controle, porque é mais confortável. Isso nos impede de crescer como a gente gostaria. E a pergunta que você deve se fazer é: o que eu estou evitando ao usar a IA para me manter nesse lugar de conforto, de facilidade e de controle? Então deixa eu resumir uma coisa importante do vídeo de hoje para você lembrar. A IA é uma ótima ferramenta, mas foi construída para trazer respostas mais prováveis. E embora ela te deixe no controle, pode ser exatamente isso que está impedindo você de crescer. E para a gente finalizar, eu quero te deixar uma pergunta para você pensar.
Quando foi a última vez que você foi confrontado com algo que você não queria ouvir e isso provocou uma mudança positiva em você? Se você se sentir à vontade, deixa aqui nos comentários a sua resposta sobre essa pergunta ou deixa a sua opinião sobre esse assunto, o que te marcou nesse vídeo e compartilha com alguém que também vai gostar de ouvir esse conteúdo, alguém que tem esse hábito de desabafar com a IA.